Olá, meu nome é Iná e hoje eu vou apresentar um pouco sobre a bioquímica da produção de cerveja para a disciplina Tópicos Especiais em Bioquímica de Alimentos. Estima-se que o homem começou a utilizar as bebidas fermentadas há 30 mil anos. A cerveja foi desenvolvida paralelamente aos processos de fermentação de cereais e difundiu-se lado a lado com as culturas de milho, centeio e cevada. Na Idade Média, por volta do século XIII, os cervejeiros germânicos foram os primeiros a empregar o lúpulo na cerveja, conferindo-lhe as características básicas da bebida atual. No Brasil, o hábito de tomar cerveja foi trazido por Dom João VI no início do século XIX. A legislação brasileira define cerveja como sendo a bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto cervejeiro, oriundo do malte de cevada e água potável, por ação da levedura com adição de lúpulo. De acordo com a legislação, o malte de cevada e o lúpulo usados na elaboração podem ser substituídos por seus respectivos extratos. Parte do malte de cevada pode ser substituído por cereais, sendo eles maltados ou não, como o arroz, o trigo, o centeio, a aveia e o sorgo, e por carboidratos de origem vegetal, transformados ou não. A quantidade de carboidrato, no caso a sacarose, na forma de açúcar refinado cristal, açúcar vertido, a glicose, frutose e maltose, com base no extrato primitivo, não pode ser superior a 15% na cerveja clara, até 50% na cerveja escura, e na cerveja extra não poderá exceder a 10% do extrato primitivo. De acordo com o seu tipo, ou seja, as características originais dos produtos, a cerveja poderá ser denominada como Pilsen, Export, Malzenbier, Ale, Porter, entre outras. Para classificar a cerveja, pode-se utilizar ainda a denominação Ale e Lager, identificando essas cervejas por alta e baixa fermentação. Para a produção de cerveja, temos os seguintes ingredientes. O malte. Ele é definido como sendo o produto da germinação controlada das sementes de cevada para emprego industrial, sendo utilizada na fabricação de cerveja, uísque, farináceos, entre outros produtos alimentícios. É utilizada a cevada porque ela apresenta menores dificuldades técnicas no processo de maltagem. Além disso, apresenta em sua composição um alto teor de amido, o que significa um alto teor de extrato fermentável. A cevada maltada confere sabor, odor e corpo característico agradável à cerveja. A cevada é uma gramínea da espécie Ordem vulgare, em que o grão da cevada ela é constituído por uma casca externa, um endosperma amiláceo e germe, ou embrião. A casca constitui uma proteção externa para o grão e apresenta uma importância tecnológica, pois é utilizada como elemento filtrante na filtração do mosto. O lúpulo, pertencente à família Cannabidaceae, é uma planta que apresenta flores masculinas e femininas em indivíduos diferentes. O seu interesse industrial está na planta feminina, mais precisamente nas suas flores e frutos. São ricas em glândulas amarelas contendo a lupulina, uma substância responsável pelo aroma e amargor do lúpulo de cerveja, contribui também para a estabilidade do sabor e da espuma da cerveja. A água utilizada vai desde sua utilização no processo de produção, apresentando características específicas para assegurar o pH durante a mosturação, promover a extração dos princípios amargos e aromáticos do lúpulo, bem como permitir uma fermentação acética e desenvolver a cor, o sabor, o aroma característico do tipo de cerveja fabricada, até os processos de limpeza. Os adjuntos podem ser definidos como produtos ou materiais que fornecem carboidratos ao mosto cervejeiro. Normalmente são produtos do beneficiamento de cereais ou outros vegetais ricos em carboidratos. As cervejas que utilizam adjunto em sua composição são mais leves, saciam menos, apresentam normalmente cor mais clara e maior brilho. A finalidade da maltagem é elevar o conteúdo enzimático dos grãos de cevada ou qualquer outro cereal através da síntese de amilases, proteases e glucanas. As leveduras são classificadas como fungos, normalmente sob forma unicelular e reproduzem-se geralmente por brotamento. Os gêneros mais utilizados são a Saccharomyces cerevisiae. Também pertencem às leveduras alcoólicas classificadas como S. uvaro e S. caubergensis. Atualmente são utilizadas em uma gama de processos fermentativos, visando a produção dos mais variados tipos de produtos, uma vez que a partir da sua atividade metabólica pode-se obter vitaminas, enzimas, proteínas e gorduras.
O processamento industrial da cerveja pode ser dividido em 3 fases. A fase 1 é a produção do mosto. Na moagem do malte, deve ser entendido como um processo de esmagamento. O grão deve ter sua casca rasgada, deixando exposto o endosperma miláceo. Esse endosperma exposto é que passa por um triturador para facilitar o ataque das enzimas durante a mosturação. A mosturação é a transformação das matérias-primas cervejeiras, a água, o malte, lúpulo e adjunto, em mosto. Sua finalidade é recuperar no mosto a maior quantidade possível de extrato a partir do malte ou da mistura de malte e adjuntos. 85 a 90% do extrato do mosto é formado por produtos de degradação de macromoléculas pelas enzimas do malte. Assim, as amilases convertem o amido em açúcares fermentáveis, no caso a maltose principalmente, e dextrina não fermentável. As proteases produzem peptídeos e aminoácidos pela digestão das proteínas, e as fosfatases liberam íon fosfato orgânico para o mosto, e as beta-glucanases que hidrolisam o carboidrato beta-glucano. O processo de cocção é utilizado para atingir as temperaturas ótimas de atividade enzimática, em que consiste na elevação da temperatura para as respectivas temperaturas, de 52 a 54 graus Celsius para as enzimas proteolíticas e 65 graus para as amilases. O tempo gasto na mistura, bem como sua temperatura final, que é a temperatura de sacarificação ou conversão, determinam a proporção de maltose e dextrina no mosto, ou seja, a sua fermentabilidade. A filtração do mosto é feita em 2 etapas. A primeira consiste na fração líquida que atravessa o leito filtrante, dando origem ao mosto primário. A segunda, o resíduo sólido é lavado com água para recuperar o extrato que fica retido no filtro. Como a filtração ocorre em uma temperatura de 75 graus Celsius, as enzimas do malte estão predominantemente inativas. A fervura do mosto tem como objetivo conferir-lhe estabilidade biológica, bioquímica e coloidal. Nessa fase de fervura também ocorre a adição do lúpulo, conferindo aroma e sabor característicos dessa matéria-prima. O desenvolvimento da cor ele é definido pela intensidade da fervura, uma vez que a produção da cor está ligada à caramelização de açúcares, formação de melanoidinas e oxidação de taninos. O processo de resfriamento do mosto tem como objetivo adequar a temperatura de 100 graus para a temperatura de inoculação do fermento, que varia de 6 a 16 graus Celsius. Ocorre também a eliminação dos compostos que causam turbidez e a aeração do mosto, que é indispensável para o bom desempenho das leveduras no processo fermentativo. A fase 2 é o processo fermentativo. A levedura utilizada ela possui 2 vias metabólicas, a aeróbica, em que ocorre na presença de oxigênio e é utilizada no início do processo fermentativo, para promover o seu crescimento, e a anaeróbica, que é o processo que ocorre na ausência de oxigênio e é o que chamamos de fermentação alcoólica, em que a levedura ela fermenta a molécula de açúcar simples, ou seja, a glicose, produzindo etanol, gás carbônico e energia. No caso do processo de fermentação da glicose, ela gera 2 moléculas de etanol, 2 de gás carbônico, energia e calor. O processo de maturação tem por objetivo iniciar a clarificação da cerveja, removendo as células da levedura, o material amorfo, os componentes que causam turbidez a frio na bebida. Saturar a cerveja com gás carbônico através de uma fermentação secundária, melhorar o sabor e o odor da bebida, reduzindo as concentrações de diacetil, acetaldeído, ácido sulfídrico, bem como o aumento do teor de éster, e manter a cerveja no estado reduzido, evitando sua oxidação, o que pode comprometer sensorialmente a bebida. Na fase 3, ocorre o acabamento ou pós-tratamento da cerveja. Na etapa de carbonatação, é injetado CO2 para conservar a qualidade da bebida e conferir uma certa quantidade de carbono na bebida ao nível de 2,5 a 2,8 volume-volume. Ocorre também a clarificação, quando nem toda a turbidez é eliminada na maturação, pois é necessário clarificar a cerveja através da filtração. Um método mais recente é o uso de membranas que utilizam polímeros sintéticos como elemento filtrante. A cerveja ela é guardada em tanques de pressão para manter o nível de carbonatação desejado no produto final e também para guardar o invase ou seguir para o processo de pasteurização. No Brasil, são utilizadas para acondicionar a cerveja não pasteurizada, o chopp. E a pasteurização é um processo usado para conferir estabilidade biológica à bebida, mediante a destruição de micro-organismos que deterioram a cerveja, também além de prolongar o tempo de prateleira do
produto. Atualmente, a qualidade do produto está associada à satisfação do consumidor. Uma cervejaria, para produzir uma bebida de qualidade, ela deve estar atenta à matéria-prima de qualidade, ao processamento adequado e à mão de obra capacitada. As características sensoriais, elas podem ser avaliadas pelo seu sabor, abrangendo também o odor, que está diretamente influenciado pelo aroma e amargor do lúpulo, componentes do malte e os maltes torrados, que são os maltes especiais e adjuntos. O sabor também tem origem nos produtos do metabolismo de leveduras. Esses produtos produzidos interagindo com os constituintes do malte e do lúpulo confere à cerveja características sensoriais gerais e específicas para cada tipo de bebida. E o corpo da cerveja está relacionado com a concentração de macromoléculas, como é o caso das proteínas e das melanoidinas.